A paz do Senhor, jovens, meu nome é Wesley e eu estou aqui hoje falando da Igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, localizada em Campo Grande, Cariacica, no Espírito Santo, Brasil. A paz do Senhor, jovens, o meu nome é João Guilherme e é um prazer estar aqui com vocês hoje. A paz do Senhor, jovens, meu nome é Luana, é um prazer estar aqui com vocês e estou muito animada por essa aula. A paz do Senhor, meu nome é Miriam e é um prazer muito grande estar com vocês para mais uma aula. Nossa lição, um título Davi, a manifestação da graça, é uma lição poderosíssima. Eu quero pedir a todos vocês que ainda não são inscritos no canal, se inscrevam aqui, curtam o vídeo, compartilhem, e se você é o nosso visitante, é a primeira vez aqui, coloque nos comentários de onde você está falando, o seu nome. Nós queremos te conhecer e queremos saber que você está participando conosco. Senhor meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos aqui hoje para estudarmos a Tua Palavra. Pai querido, eu te peço que o Senhor use cada professor poderosamente e que o Senhor fale no profundo dos corações que vão ouvir a Tua Palavra nesta hora, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, jovens, eu estou aqui hoje para fazer o texto bíblico da nossa lição de hoje, que se encontra em 2 Samuel, no capítulo 9, versículo 1 ao 7, que diz assim: E disse Davi: Há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse Davi, e disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: Servo teu. E disse o rei: Não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: Onde está? E disse Ziba ao rei: Eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: Eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuos comerá pão à minha mesa. E essa foi a leitura do nosso texto. Fique com Deus. Bíblia Cantada. A paz do Senhor! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Meu nome é Larissa. E o meu nome é Pedro. E nós estamos aqui para mais um Bíblia Cantada! Tô achando diferente esse cenário aqui Tá no canal. mesmo? Ó, e olha ali, ó. Ué, as crianças cresceram? Não, são os nossos amigos. A gente tá na classe dos jovens. Então a gente não tá na classe das crianças? Não, na classe dos jovens, olha ali, ó. Ah, vamos consertar isso aqui então? Peraí. Agora sim! Meu nome é Larissa. E o meu nome é Pedro. E nós somos aqui da classe dos jovens. E vamos cantar o texto bíblico do dia. Acompanha e vem cantar junto com a gente. Vamos lá! Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4:16, 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 Hebreus 4:16. Glória a Deus! Eu espero que você tenha aprendido e agora decorado esse versículo. Tchau! Tchau! Bíblia Cantada.
Nessa lição temos 3 pontos principais a ser tratados, que é evidenciar a bondade de Davi para com Mefibosete, ressaltar a maldade de Davi com Urias e compreender que nós fomos alcançados pela graça. Bem, jovem, nós precisamos entender aqui que nós estamos falando de um reino já muito bem estabelecido. O reino de Davi não era um reino que vivia em crise, não era um reino que estava passando por certas instabilidades. Nós estamos falando de um rei vitorioso, um rei muito conhecido, que até hoje em Israel ele é muito bem reconhecido como o grande rei Davi, o grande King David, que é citado lá em Israel. Davi, ele vinha ali colecionando várias vitórias, vários avanços em diversas áreas do seu reinado. Ele tinha conquistas militares, conquistas de território, um reinado de sucesso que nós podemos dizer assim, invejável aos olhos de outros reinos. Seguindo aqui então, jovens, vamos para o primeiro tópico da nossa lição, que é a bondade com Mefibosete. O que motivou Davi a exercer esse ato de bondade com esse moço, vendo que nós temos na história aqui registros que ele não tinha assim essa obrigação de ter esse ato de bondade com ele? O que motivou esse ato de bondade de Davi com Mefibosete era justamente a aliança que existia entre Davi e o seu pai, Jonatas. Anos mais tarde, depois que eles já haviam se conhecido, Davi e Jonatas, eles reafirmam a aliança que eles tinham, prometendo que um cuidaria da descendência do outro. A aliança que existia entre os dois estava firmado em Deus. Isso que é extraordinário. Foi uma aliança, uma amizade usada como um instrumento para poder abençoar outras pessoas. E me impressiona o dia em que eles se conheceram. Logo que eles se conheceram, a Bíblia vai dizer que Jonatas amou a Davi como a sua própria alma. Portanto, foi como um irmão. E isso ocorreu no mesmo dia em que Davi derrotou o gigante Golias. Portanto, Jonatas, ele não precisou de muitos anos convivendo com Davi para considerar ele um bom amigo. Logo que ele viu Davi derrotando o gigante Golias, e quando Davi pronunciou que ia contra esse gigante no nome do Senhor dos Exércitos, o que motivou Jonatas a considerar Davi como um bom amigo foi justamente o seu testemunho. Isso é o que nós, jovens, precisamos tirar como lição. Muitas vezes nós não vamos precisar passar anos e anos ao lado de alguém para considerar ela ou ele um bom amigo para nós. O que nós precisamos estar atentos é aos frutos que essa pessoa produz. É se ela tem um bom testemunho, é se ela tem posicionamento, um caráter semelhante ao que diz as Escrituras, justamente o seu testemunho. Esse é um padrão divino, diferente dos padrões mundanos, que muitas vezes se a pessoa me convidar para o aniversário dela, quer dizer que nós somos amigas. Ou se nós tivermos passado por aflições, por angústias, aí sim nós temos uma boa amizade. Mas Jonatas não precisou disso para considerar Davi seu grande amigo. E se essa amizade estivesse baseada em padrões terrenos, provavelmente nós não conheceríamos essa extraordinária amizade que existia entre eles. Portanto, Davi, depois de muitos anos, ele se recorda da bondade que Jonatas teve com ele. Jonatas ajudou ele a fugir da morte, a fugir do próprio pai, e isso fez com que Davi se sentisse endividado. Foi assim que ele decidiu: vou ir atrás da descendência do meu grande amigo, para poder honrar a vida dele, para poder agir com a mesma bondade que ele agiu comigo enquanto ele estava vivo. Jonatas aí já havia morrido e mesmo assim Davi se preocupa em honrar a vida do seu amigo. Que linda essa amizade que existia entre Jonatas e Davi, com um propósito não só interpessoal, mas também para abençoar a outras pessoas. Boas amizades firmadas em Cristo, firmadas em Deus, vão produzir frutos para a eternidade. Por isso não faz sentido nenhum que jovens cheios de Deus, com o Espírito Santo, criem intrigas entre si. Afinal, nós somos aqui uma família. Se um de nós cai, é perda para o reino de Deus. Aqui nós estamos para zelar um pela vida do outro. Estamos aqui para ajudar uns aos outros, para que possamos alcançar o céu unidos. Jonatas ajudou muito. Jonatas, ele respeitava a unção que estava sobre Davi. Ele respeitava Davi como o futuro rei. Ele não tinha um egoísmo que talvez fosse natural, de ver Davi como um opositor, alguém que ia subir ao trono e não ele. Mas ele respeitava essa unção que Deus depositou sobre a vida de Davi. E Davi, por outro lado, também respeitava muito Jonatas como filho do rei. Era uma amizade sincera, genuína e pura. E é por esse motivo que lá na frente, depois que Jonatas morre, Davi, ele se recorda da promessa feita a Jonatas e ele decide perguntar se teria alguém ainda da família de Saul, da família de Jonatas, para ele ajudar. E é assim que ele se encontra com Mefibosete. Mefibosete, ele era o filho de Jonatas, ele era aleijado devido a um acidente que ele sofreu lá na infância. E a essa altura, ele morava numa cidade que chamava Lodebar. Lodebar significa coisa de nada, uma cidade de escassez, então provavelmente ele
ele procurou essa cidade estrategicamente para se esconder. Ninguém ia procurar ele numa cidade com poucos recursos, numa cidade que não tinha significância. E por que ele queria se esconder? Porque naquela época era costume, quando uma dinastia caía, outro rei subia ao trono, era costume que a família desse rei que foi deposto morrer. Se não morresse, era assassinado. Então, provavelmente, esse era o medo de Mefibosete. Quando Davi chama Mefibosete, ele vai até Davi com medo, com muito medo da própria vida, não sabia o que esperar. E para surpresa dele, ele é recebido de uma forma muito amigável, de uma forma muito carinhosa pelo rei Davi. E nesse momento nós vemos Davi agindo com 2 atos de bondade para Mefibosete. Davi teve algum tipo de afinidade maior também com Mefibosete, porque Davi, ele também era um homem experimentado em sofrimentos, ele também já teve que se abrigar em cidades, fugindo da morte, quando Saul estava perseguindo ele. Dessa forma, Davi, ele resolveu agir com bondade. Agora que ele tinha o poder nas mãos, ele agiu com misericórdia. E nesse momento, ele convida Mefibosete para se assentar à mesa. Essa não é uma atitude simples. Ninguém sentava na mesa do rei se não tivesse uma posição de destaque. Nesse momento, Davi estava comparando Mefibosete a um dos seus filhos. E não somente isso, ele restituiu para Mefibosete as terras que eram de seus pais, do seu avô, o rei Saul. E nesse momento, Mefibosete, que morava num lugar de escassez, um homem que não tinha nada, agora ele estava sendo agraciado pelo rei. Ele podia sentar à mesa do rei todos os dias e não ia ter mais escassez e falta de nada na sua vida. Esses foram os 2 atos de bondade, a graça que Davi depositou sobre a vida de Mefibosete. E olhando para nós vemos que essa é a graça que Deus também derramou sobre as nossas vidas, porque nós, antes de conhecer Jesus, éramos assim, numa vida de escassez espiritualmente falando, nós não tínhamos nada e fomos agraciados pelo convite de Jesus e hoje nós assentamos à mesa com ele. Então, essa situação de Davi e Mefibosete reflete também a graça de Deus que derramou sobre nós. Seguindo aqui, nós percebemos, a palavra ela traz no livro de 2 Samuel, no capítulo 9, essa passagem que Miriam citou. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor a seu pai, Jonatas, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão à minha mesa. Aqui nós percebemos que nesse contexto é plenamente possível a gente ser honrado, a gente ser agraciado ou abençoado por algo que nós mesmos não merecemos. É o que nós vemos aqui, por exemplo, na cruz. A cruz, ela nos deposita sobre nós uma graça que nós jamais merecemos e nós nunca teremos a capacidade, a condição de pagar. Ali nós recebemos uma graça por algo que nós não fizemos por merecer, assim como Mefibosete. Ele mesmo, ele não fez nada para Davi. Ele não fez nada de bom para Davi. Ele simplesmente existe. E existe ainda todo cheio de limitação. Então ele não tem nada de bom a oferecer ao rei de Israel. Mas por um ato de bondade de seu pai, ele está colhendo os frutos disso. Davi, agora, ele é rei. Na época, ele só tinha uma promessa. Ele não tinha nada além disso aos olhos de homens. Jonatas não tinha nenhuma perspectiva de ganho em fazer algo de bom para Davi. Jonatas, ele era herdeiro legal do trono. Então ele tinha ali o direito de subir ao trono. Só que ele, como foi dito aqui, ele reconheceu a unção que havia sobre a vida de Davi e agiu com muita lealdade, com muito amor com Davi, e isso perpetuou frutos para a posteridade, para sua descendência. Com isso, nós precisamos também buscar ter uma vida espiritual íntegra, buscar ter uma vida de intimidade com Deus, porque a nossa vida de intimidade com Deus, ela reflete não somente na nossa vida, mas ela também reflete na nossa descendência. Os nossos filhos vão colher frutos de promessas que o Senhor fez em nossas vidas. Com isso, nós seguimos aqui agora para o subtópico 3, que diz sobre sermos alcançados pela graça. E é possível enxergar Cristo nesse ato de bondade de Davi ali com o filho de Jonatas? É claramente possível nós enxergarmos a figura de Cristo deixado nesse exemplo nas Escrituras. Porque, pensem comigo nessa história. Um grande rei, com todo o poder, com toda a riqueza, com toda a excelência, ele se dispõe de tudo isso e vai ao encontro numa terra chamada Lodebar, lugar de esquecimento, sem passo no hebraico, um lugar sem perspectiva alguma, um lugar esquecido pela sociedade.
cidade, onde tem as piores pessoas possíveis, as pessoas que não têm condição, as pessoas que não têm perspectiva de vida. E ali se encontra quem? Mefibosete, filho de Jonatas, que era um aleijado, uma pessoa que não tinha condição de ficar de pé sozinha, uma pessoa que não tinha condição de conseguir seu próprio sustento, uma pessoa que não tinha uma perspectiva de futuro, uma pessoa que estava afundada em si mesma. Quando nós olhamos essa história de um rei e no encontro de um aleijado como esse, numa terra de esquecimento, o que vem logo à sua mente? Essa história não é de Mefibosete apenas. Essa é a minha história e a sua história. Nós éramos aleijados em nós mesmos. Nós não conseguimos ficar de pé até hoje. Nós somos esse aleijado. Nós estávamos numa terra de esquecimento, afundados em nosso próprio pecado, afundados no lamaçal do pecado, condenados ao inferno. Mas um rei, ele veio ao nosso encontro. E olha que incrível. A palavra graça é de origem latina, cuja grafia é gratia. A palavra grega ela tem origem na palavra charis, que quer dizer amor incondicional, favor imerecido. Ou seja, como Mefibosete, ele não merecia aquilo que ele recebeu. Pelo contrário, ele já tinha sido selado. Um destino de tristeza, um destino sem perspectiva, um destino de morte. Porém, ele teve um encontro com o rei. E quando nós temos um encontro pessoal com Jesus, quando nós temos um encontro com o rei, nós somos alcançados totalmente pela graça. E que maravilhosa graça é essa? Que esplendorosa graça. Essa é a loucura do evangelho. Um rei que tinha tudo, todo direito, todo poder, toda riqueza, deixou tudo por amor a nós. E nós nunca teríamos a capacidade de pagar o preço daquela cruz. Um rei que nos resgatou. E além de nos resgatar, nos deu um novo lar, novas vestes, nos deu uma mesa para sentarmos e comermos com ele. Assim como está descrito no livro do apóstolo João, no seu capítulo 1, versículo 16 e 18. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Ele se revelou a nós. Um Deus que nunca foi visto, se revelou a nós através de seu Filho Jesus Cristo, que veio ao nosso encontro. Ele veio nos salvar. Ele nos tirou de Lodebar e nos trouxe à mesa, ao palácio real dele, que ele nos preparou na eternidade. E como diz em Colossenses, capítulo 1, versículo 19 ao 20, porque aprove Deus que nele redisse toda a plenitude e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Essa graça, ela nos alcançou. O Filho de Deus nos alcançou naquela cruz. E assim como Agostinho ele fala, que a graça ela não é dada porque nós merecemos, mas ela nos é dada porque nós dependemos e necessitamos dela. O segundo tópico da lição, e agora a gente vai entrar num ponto mais delicado, porque a gente vai para o contraponto desse tema, que é a maldade para com Urias. Nós vamos adentrar num tópico da lição que aborda o caso envolvendo Urias, que era um soldado leal ao rei Davi, a Betseba, a moça da janela, que era esposa de Urias, e o rei Davi, que não deveria estar no terraço. A gente vai entender um pouco disso. Nós vamos abordar esse caso que é muito delicado. Nessa cena, nós temos aqui uma janela, nós temos um terraço, algo muito inofensivo à primeira vista. Como duas coisas tão inofensivas podem afetar o curso de uma história inteira dessa forma? Betseba estava se lavando e isso não tem nada demais, mas ela precisava ser um pouco mais prudente e pensar que ela poderia estar sendo vista. O pátio da casa dela era muito próximo com o palácio real, possivelmente com outras casas também. Então ela errou por não pensar que poderia estar sendo vista. Ela foi um pouco negligente. Por outro lado, nós temos o rei Davi, que os soldados de Israel estavam enfrentando uma batalha contra os amonitas. E naquela época, o rei, ele ia na batalha também. Mas Davi já estava com o seu reino sólido, bem estabelecido. Então ele estava um pouco mais descansado, podemos dizer assim. Ele era um rei confiante. Muito confiante, vinha aí de uma crescente de vitórias. Mas ele deveria estar na guerra e não estava. Ele tinha o direito de estar no seu terraço? Com certeza, mas uma vez que ele viu o que não deveria, ele poderia simplesmente ter saído do terraço e a história ia acabar por aí. Uma pessoa foi imprudente, mas o outro foi prudente e parou de ver. Mas não foi isso que aconteceu, ele continuou ali e ficou flertando com o pecado. E esse é um erro que muitas vezes nós também cometemos, porque o pecado, irmãos, primeiro ele nasce no coração, na nossa mente, antes de ser executado. E às vezes nós nos encontramos como Betseba e como Davi. É só uma janela, é só um terraço. E às vezes nós estamos assim, é só uma conversa, não tem nada a ver, mas o teor daquela conversa está falando mal das nossas autoridades religiosas ou algum assunto inapropriado. É só uma conversa, mas não era para estar ali. É só uma piada, mas está escarnecendo da fé sobre os dons do Espírito Santo. Não era para a gente estar rindo. Às vezes é só um vídeo no celular, mas a gente está curtindo
o que não deve, se alimentando de coisas que vão prejudicar a nossa fé, que vão marcar a nossa alma. E uma vez que brota na mente do homem o desejo de pecar, o pecado cega o homem. E foi o que aconteceu com Davi. Às vezes é natural a gente pensar assim, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Como ele pôde pecar dessa forma? Mas todos nós estamos sujeitos ao pecado. Nenhum de nós, por mais santificados que estejamos, vamos estar imune às tentações. Por isso nós não podemos deixar brechas na nossa vida dessa forma. Jesus alertou em Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E vale ressaltar uma coisa, porque eu já vi algumas pessoas usando esse versículo para justificar os seus pecados. Bem assim, irmã, pequei, mas você sabe, né? A carne é fraca. E não, esse versículo não está aqui para justificar as nossas falhas, os nossos pecados. Ele está aqui como um alerta. Sabendo que a carne é fraca, nós precisamos orar mais, estar mais vigilantes, estar mais conectados com Deus para não cair em tentações. Quando a gente vai ver a história que Paulo estava pregando lá naquela casa e Eutico estava na janela, naquele momento Eutico se distrai na janela e cai. E aquela queda leva ele para a morte. Muitas vezes a janela, que é inofensivo, ela pode nos levar para a morte. E a sua janela pode ser uma conversa de WhatsApp que você não deveria estar tendo, um like no Instagram que você não deveria estar, ou aqueles gracejos imorais que a palavra já nos orienta a não termos, aquelas piadinhas que não devemos rir, porque a Bíblia nos orienta que nós não nos assentemos à roda dos escarnecedores. Então precisamos estar vigilante, porque a janela, por mais que ela seja bem delicada, bem sutil, uma sutileza assim, ela pode te condenar sua família, condenar toda a sua descendência. Quando nós lemos a Bíblia, irmãos, nós temos que ver como um espelho. Não é só sobre a vida de Batseba, não é só sobre a vida de Davi. Nós temos que nos enxergar nessas histórias. Somos nós. Talvez nós não estamos pecando como Batseba, como o rei Davi, mas nós estamos pecando de uma forma diferente, mas pelos mesmos motivos, por não estarmos vigiando ou por estarmos dando brechas e fazendo coisas que não deveríamos estar fazendo. A palavra de Deus, ela nos alerta de que aqui na terra nós sofreremos tentações. Quando cremos em Jesus Cristo, do nosso interior passa a fluir rios de água viva. Os rios de água viva fazem referência a um manancial, ou seja, da onde brota a água. Tudo que há de bom no mundo, nós sabemos, vem de Deus. E tudo que há de ruim vem do pecado, do nosso próprio desejo, das nossas próprias vontades. Aqui a gente vê que Davi demonstrou um coração inclinado a Deus quando ele exerceu a sua bondade para com Mefibosete. Mas, depois de um certo tempo, ele agiu com tanta crueldade com Urias. O que será que mudou? Provavelmente é o que ele estava cultivando em seu coração. Esse tempo em que nós vivemos aqui na Terra é um tempo de escolhas, é um tempo de posicionamento. As nossas decisões ou nos aproximarão de Deus ou farão com que a gente satisfaça os nossos desejos e vontades. E isso certamente nos afasta de Deus. Porque um coração que está inclinado para o Senhor, ele vai rejeitar tudo que não vem dele. Então, jovens, o que nós temos cultivado? Será que nosso testemunho tem resplandecido a luz de Cristo a outras pessoas? Embora Davi estivesse exposto a uma fragilidade, quando ele decide agir em prol do seu desejo e da sua vontade, pecando, ele se coloca em uma situação ainda pior. Uma vez que o desejo surgiu no coração de Davi, ele decidiu colocar em prática para consumar o ato. Então ele chama Batseba, dá vazão aos seus desejos carnais, mas ele não contava que dessa relação indevida ia ter frutos. Batseba manda um recado: Rei, estou grávida. E agora, Davi, um homem segundo o coração de Deus, que já escreveu salmos incríveis, sonda-me, Senhor, conhece o meu coração, ele esquece tudo isso. E nesse momento, esconder o seu pecado se torna mais importante do que se ajoelhar diante de Deus, pedir perdão e pedir misericórdia e ajuda de Deus. Então ele erra de uma forma ainda pior. Primeiro, ele tenta consertar isso. De que forma? Manda chamar
chamar Urias da guerra. Urias era um soldado de elite já. Ele é chamado para voltar. Urias não queria voltar da guerra. Mas aí Davi convida ele e pergunta: Urias, como que tá lá o campo de batalha? Como que tá Joabe? Urias, vai para casa agora, lava os pés, vai lá passar um tempo com a sua esposa. Mas Urias, ele era fiel aos propósitos e ele era muito fiel e leal ao rei Davi. Então ele pensa, de forma alguma, como que eu vou descansar enquanto todo mundo tá lutando, enquanto os outros estão na peleja? Eu não vou fazer isso. E aí Davi tem mais um problema, porque na intenção de Davi, Urias ia ficar com a esposa dele e depois esse filho seria de Urias. Olha só o que o rei Davi estava pensando. Mas para piorar, já que Urias não quis ir para casa, ficar com a sua esposa, ele traça um plano ainda mais cruel, que é colocar Urias na frente de batalha. Na verdade, é uma estratégia até um pouco conhecida por Davi. Davi já passou por umas situações assim, em que o rei Saul colocou alguns obstáculos, ele em algumas situações, para ceifar a vida de Davi. E Deus protegeu Davi. Mas ele executou um plano perfeito dessa vez. Ele mandou um recado para Joabe colocar Urias na frente de batalha e se afastar. Dessa forma, ele ia estar sozinho, ele ia estar desprotegido e certamente ia morrer. E agora sim, na cabeça de Davi, estava tudo resolvido. Morre Urias e agora Davi ia ajudar aquela pobre viúva. Ia ficar tudo bem, até mesmo com os seus súditos, mas não estaria bem com Deus. Deus vê todas as coisas. Isso não passou batido dos olhos de Deus. E o pecado cega de uma forma que foi necessário Deus enviar Natã para expor diante de Davi toda aquela situação, para que ele encontrasse novamente um lugar de arrependimento. Irmãos, isso é muito grave. Quantas vezes nós fazemos isso na nossa vida para proteger a nossa reputação? Nós não queremos confessar os nossos pecados, lidar com as consequências. Nós acabamos traçando uns projetos e pensando que nós vamos enganar, disfarçar nossos pecados, mas nós não podemos fugir dos olhos do Senhor. Essa atitude de Davi fez com que sobre a casa dele nunca mais se afastasse a espada. Então ele teve filho morto, filho que molestou a outra irmã. Foi uma sucessão de fracassos na vida familiar e tudo isso consequência de um desejo que não foi reprimido quando deveria ser. Sai da janela, jovem. Sai da janela. 3 pontos de atenção e de observação nessa história. O livro de 2 Samuel, ele narra essa história pra gente de uma forma assim que, se lermos ela e começarmos a mentalizar como que isso aconteceu na prática, é aterrorizante, é algo realmente muito feio de se pensar. Nós começamos ali, 2 Samuel, no capítulo 11, a parte do adultério em si. Então, Davi mandou indagar quem era aquela mulher. Ele se interessou e foi atrás de investigar. Descobrindo quem era, ele enviou os mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio e ele se deitou com ela. Depois que ela concebeu, ela só manda um recado para ele: estou grávida. Depois disso vem a fase do engano. Davi disse para Urias, ele convoca Urias e ele arquiteta todo esse plano para o homem ir lá e assumir o lugar ali de pai dessa criança que foi concebida. Urias, revestido ali de lealdade, ele se recusa. Davi já pensa: que homem que dá trabalho, porque eu tô tentando arquitetar um plano e ele se recusa. E aí vem a articulação de morte, a parte mais fria da história, porque Urias, ele leva a própria sentença de morte. Ele leva a carta para Joabe e ali está sentenciado à morte, o plano para matá-lo. Isso é terrível quando você começa a analisar. A gente começa a ver aqui, Gálatas capítulo 5, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Nós não nascemos virtuosos. As nossas virtudes, elas são consequências do quanto nos permitimos estar no centro da vontade de Deus. Nós podemos extrair dessas 2 passagens, primeiramente, nós vemos as 2 facetas do homem segundo o coração de Deus, que nós tanto falamos, mas a própria frase, o homem segundo o coração de Deus, já nos entrega. O homem, ele era homem, como nós. Nós vemos os 2 extremos de Davi, seus atos de benevolência a Mefibosete, mas também seu ato de crueldade a respeito de Urias. Como uma vez disse Calvino em poucos de seus acertos, tudo que há de bom em nós é Cristo, e tudo que há de ruim somos nós mesmos. O próprio Moody também disse que o maior inimigo dele era o próprio Moody. O que nós percebemos com isso? Que nós somos homens, nossa natureza é caída, nós somos suscetíveis ao pecado, assim como Davi também era. Ele mesmo
sendo homem, segundo o coração de Deus, ele era homem. Ele era um homem falho, que caiu, pecou. Mesmo demonstrando seu ato de benevolência a Mefibosete, nós vemos depois que ele também era suscetível aos mesmos erros que nós. Nós entendemos então que nenhum homem sequer é imune ao pecado. Nossa natureza é caída. E se não andarmos vigilantes, como Paulo afirma na carta aos Gálatas, corremos sérios riscos. Davi era um homem assim como cada um de nós, como eu falei. Quando ele obedecia a Deus, Deus era com ele. Assim, quando ele pecou, Deus também foi contra ele. Ele foi exortado, foi corrigido. A palavra de Deus fala em Romanos capítulo 3, versículo 23 ao 24, que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Vocês veem que Davi, sendo homem, segundo o coração de Deus, ele pecou. Mas no futuro, viria o filho de Davi, aquele que não cometeu pecado algum, aquele que pagaria o preço pelos nossos pecados. Se nós olharmos o exemplo do homem segundo o coração de Deus, vemos que não importa quem seja, se nós não andarmos no Espírito, nós somos suscetíveis ao mesmo erro que Davi. Como pode então, jovem, um homem ser bom e mau ao mesmo tempo? A resposta é simples. Para nós sermos bons, nós devemos evidenciar o que a irmã Miriam falou, o fruto do Espírito, como descrito em Gálatas. Quando entendermos o quão pecadores nós somos e quão dependentes de Cristo somos, aí sim poderemos resistir e fugir do pecado. Davi, por um momento, ele confiou nas suas forças e foi vencido completamente por sua carne. Mas o que diferenciava verdadeiramente o homem segundo o coração de Deus de qualquer outro homem era a sua capacidade de arrependimento. Vocês veem que a graça é diferente do que muitos hoje pregam na tal da hipergraça, que aceita tudo. Não. A graça é pelo contrário. A graça expõe o nosso coração pecaminoso. A graça nos transporta à cruz de Cristo novamente. Uma obra que o próprio diácono Wesley me apresentou, que diz do seguinte nome, que é Ce que voir, notre Seigneur sur la cruz, que quer dizer o que o Senhor Jesus viu na cruz. Essa obra mostra a visão de Jesus pendurado na cruz, mas agora da pessoa dele, ele enxergando Gólgota, ele enxergando sua mãe chorando, as pessoas o murmurando contra ele. É uma imagem muito profunda e que nos traz muitos sentimentos. Essa imagem, nós podemos pensar que é para lá que nós vamos quando a graça nos alcança. Porque a graça expõe o quão pecador nós somos e o quão imerecedores nós somos da graça de Deus. A graça não é como eu falei, não é como a hipergraça fala, que aceita tudo, pelo contrário. Ela expõe os nossos pecados. Ela nos mostra que nós, seres humanos sozinhos, éramos incapazes de alcançar a salvação. Mas agora, pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, nós conseguimos nos reconciliar com o Pai e alcançar a misericórdia dele. Podemos ver, quando Davi é confrontado, a ficha cai. As escamas dos olhos dele por um momento caem. Ele consegue perceber o quão pecador e quão miserável ele era. O quão o coração dele estava arrependido. E o quão ele necessitava da graça de Cristo. E ele fala que Deus, se Deus pedisse qualquer coisa para ele, naquele momento, riquezas, se Deus pedisse o reino dele, ele daria para Deus, em troca do perdão. Mas nada disso seria capaz de comprar a Deus, porque é por graça. É um favor imerecido. Mas Deus, ele não resiste a um coração quebrantado. E foi o que Davi deu a Deus naquele momento. Então nós, quando enxergamos o que a graça, ela nos aponta, o que a graça nos mostra, aponta para um Jesus Cristo crucificado. Por amor a nós morreu, naquela cruz. A graça de Deus é um amor que veio de encontro aos pecadores, onde quer que estejam, e nos leva aonde quer que Ele nos quer levar. Ou seja, a graça, nós não temos nada a oferecer a Ele, e por isso ela se chama graça. Ela exclama o amor do Filho de Deus crucificado no madeiro. O preço pago pelo mundo inteiro. Na cruz, o seu clamor está consumado. Revela quem eu sou, e merecedor, pequeno, ao olhar da graça que me possibilitou adentrar o reino. Essa é a graça que nos comprou. Esse foi o preço pago por mim e por você. E através desse preço, do arrependimento e de um coração quebrantado, nós podemos ser cada vez mais próximos do Espírito Santo, assim como foi Davi. Pai do Senhor, jovens, veja como o coração humano é um negócio difícil de entender. Uma pessoa que em uma hora é extremamente bondosa, mas em outra é o pior monstro do mundo. Tudo isso é a motivação que está por trás. Davi, ao exercer o juízo de assassinato contra Urias, ele agiu maldosamente para esconder seu pecado. O pecado faz as pessoas fazerem coisas que ela não gostaria de fazer. O pecado vai fazer você pagar muito mais caro do que você estava disposto a pagar. O pecado vai fazer você demorar mais tempo do que você gostaria de ficar. E o pecado fará você dar aquilo que você jamais imaginaria que daria, porque o preço é muito alto. Mas veja, Deus amou Davi e ofereceu perdão. Quando Davi foi perdoado por Deus, então ele também ofereceu graça a Mefibosete. Davi representa a graça de Deus que nos alcança quando ainda aleijados pelo pecado, quando ainda vivendo como mendigo, abandonados em Lodebar, que é um deserto de dor. Então a graça de Deus nos alcança e nos faz assentar outra vez na mesa do rei. Deus abençoe você.
Assim como Mefibosete não via valor algum em si mesmo, mas Davi o enxergava como um príncipe, um escolhido para sentar à mesa do rei. Da mesma maneira, somos nós com Cristo, mediante a sua graça. Nós não somos merecedores de nada, não merecíamos a salvação, não merecíamos a presença de Deus em nós, em nossa vida. Ainda assim, Jesus Cristo, ele escolheu descer do céu para morrer pelo seu povo este que é impuro, de lábios malignos, povo de olhos impuros. Ainda assim, Jesus Cristo se sacrificou. Cada sangue derramado daquela cruz reflete o meu e o seu pecado. Então, jamais nós devemos considerar essa salvação que nos alcançou como mérito, de forma alguma. Vem totalmente da bondade de Deus, vem totalmente de um Deus bondoso para conosco. Então, assim como Davi fala no Salmo 51, não retires de mim o teu Santo Espírito. Essa deve ser a nossa oração diária. Pai, nós sabemos que não somos merecedores, mas não retire de nós a tua presença. Isso é o que existe de mais valioso em nossas vidas. Nós não temos mérito nessa salvação. Ainda que hoje, remidos, nós possamos agir em prol do reino, ainda assim não somos dignos. Mas quando Jesus Cristo, ele desceu do céu e ele se sacrificou por nós, só então poderíamos ser chamados filhos de Deus. E agora eu trago para vocês o testemunho de 16 irmãs carmelitas que foram condenadas à morte na guilhotina durante a Revolução Francesa. Então, o juiz que condenou elas, uma das líderes questionou: Senhor juiz, por que somos condenadas? E o juiz falou: por serem religiosas demais. Então, essa líder se volta para suas irmãs e fala: que felicidade, minhas irmãs, morrer por Jesus Cristo. Isso porque o campo de visão delas não se restringiu à realidade, mas extrapolou a razão. Elas confiaram em um Deus todo-poderoso, que tem o poder de mudar diagnóstico, que tem o poder de reverter situações. O nosso Deus que tem nos guardado, que tem esperado para que nós possamos nos encontrar com Ele. Por isso, hoje sim, nós podemos ser chamados filhos de Deus. Assim como vai falar em Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, versículo 5, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. A Bíblia nos apresenta dois tipos de graça. Uma que é a graça comum, que lá em Mateus, capítulo 5, versículo 45, vai nos explicar porque faz que o sol se levante sobre os maus e sobre os bons, e a chuva desça sobre os maus e sobre os bons. A graça comum independe do seu credo, independe de você acreditar ou não em Deus. É aquilo que você tem todos os dias, o ar que você respira, as plantações, toda a natureza, tudo que Deus criou, todo mundo desfrutar. E a graça salvadora, ela também é ofertada a todos, mas depende de uma condição: de aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador. Jesus, ele exemplifica essa graça com o assentar à mesa. Davi, ao chamar Mefibosete para assentar com ele à mesa, estava demonstrando a sua graça, a sua benevolência com Mefibosete, mas também estava mostrando que ele desejava ter um relacionamento, uma comunhão com Mefibosete. E Jesus, ele também tem um convite para nós assentarmos com ele à mesa. Assim como ele se assentou com seus discípulos e naquela última ceia antes da sua morte, ele compartilhou ensinamentos poderosos, ele teve um momento de intimidade com seus discípulos. Jesus, ele nos convida a estarmos com ele à mesa. Mas existem algumas pessoas que estão como os cristãos de Laodiceia, em que Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Existem algumas pessoas que estão deixando Jesus do lado de fora da porta, não está deixando Jesus entrar na casa. E isso se refere tanto a pessoas que não professaram ainda a fé cristã, como também a alguns cristãos que por algum motivo deixou a fé esfriar, perderam o relacionamento com Jesus, às vezes até vai à igreja, mas não tem mais o relacionamento com o mestre. E o convite hoje é para você abrir as portas para Jesus. Se você se encontra nessa situação, não deixa Cristo do lado de fora. Aceite esse convite para assentar à mesa e juntos nós aguardarmos a maior ceia de todos os tempos, que vai ser as bodas do Cordeiro, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja lavada e remida. E vai ser uma festividade gloriosa. Nós cearemos com o Senhor Jesus lá no céu. Então não fique pro lado de fora dessa festa. Ela é ofertada a você. Uma vida de comunhão, plenitude, da graça de Jesus
Jesus, ela é ofertada a todos. Não são só alguns poucos escolhidos. Não, Jesus morreu para que todos nós pudéssemos nele ter a vida eterna. Basta você aceitar e ter, de fato, um relacionamento com ele. Título capítulo 2 vai dizer, versículo 11, porque a graça salvadora de Deus se há manifestada a todos os homens. E no versículo 14, a gente tem um fechamento que diz, o qual se deu a si mesmo, Jesus, por nós, para nos remir de toda a iniquidade, purificar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. É para isso que nós somos chamados, irmãos. Para sermos um povo especial, para sermos um povo zeloso, um povo de boas obras, separado, um povo que é identificado de longe como povo eleito de Deus. A graça que nos é concedida é para que nós possamos ser libertos do pecado e assim nós possamos viver dentro da vontade de Deus. Não é uma hipergraça que permite tudo e que Deus me aceita como eu sou. Não, o Senhor ele te recebe como você é, mas ele faz uma obra transformadora na sua vida e te molda de acordo com a boa e perfeita vontade dele. E agora chegou o nosso momento tão especial, o momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto Mil Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz, honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, onde vamos ver se você realmente compreendeu o assunto que foi passado na aula de hoje. Então vem comigo para a nossa primeira pergunta, que é a seguinte. Quem era Mefibosete? Alternativa A, filho de Saul. Alternativa B, filho de Jonatas. Alternativa C, servo de Davi. Ou alternativa D, sacerdote de Israel. Vamos lá, tempo na tela. Muito bem, o nosso tempo acabou e se você respondeu a alternativa B, filho de Jonatas, meus parabéns, você acertou. Segunda pergunta. O que é graça comum? Alternativa A, graça que Deus concede apenas aos justos. Alternativa B, a graça oferecida a todos, independentemente de merecimento. Alternativa C, um ritual de purificação no templo. Ou letra D, um favor concedido pelos reis de Israel. Vamos lá, tempo na tela. Muito bem, olhando aqui para o meu relógio, parece que o nosso tempo se esgotou. E se você respondeu a alternativa A graça que Deus concede apenas aos justos, meus parabéns, você errou. Porque na verdade a resposta correta é a alternativa B, a graça oferecida a todos, independentemente de merecimento. Terceira pergunta. Qual foi a grande falha de Davi
em relação a Urias? Alternativa A, Davi conspirou para que Urias fosse morto na guerra. Alternativa B, Davi ignorou Urias e o expulsou do exército. Alternativa C, Davi roubou as terras de Urias. Ou alternativa D, Davi exilou Urias para um reino distante. Vamos lá, responde aí no chat. Muito bem, espero que tenha respondido no chat e tenham lotado com a letra A, que é a correta. Davi conspirou para que Urias fosse morto na guerra. Quarta pergunta. Qual é a relação entre a história de Mefibosete e a graça de Deus? Alternativa A, que apenas reis podem demonstrar graça. Alternativa B, ensina que a graça é conquistada por boas obras. Alternativa C, ilustra como a graça de Deus nos alcança, mesmo sem merecimento. Ou alternativa D, explica que Deus abençoa apenas os descendentes dos reis. Vamos lá, você já sabe. Muito bem, mais uma vez o nosso tempo se esgotou e espero que tenham colocado a letra C, que é a correta. Ilustra como a graça de Deus nos alcança, mesmo sem merecimento. Vamos partir agora para a nossa quinta e última pergunta, que é a seguinte. Além de conspirar para a morte de Urias, quais outros pecados Davi cometeu nesse episódio? Alternativa A, mentiu para o profeta Natã e fugiu para o deserto. Alternativa B, promoveu Urias a comandante para poder encobrir seu erro. Alternativa C, ignorou Batseba e se recusou a assumir qualquer responsabilidade. Ou alternativa D, desejou Batseba, cometeu adultério e tentou manipular Urias. Vamos lá, pela última vez, tempo na tela. Muito bem, pela última vez nosso tempo A acabou. E a resposta certa dessa última pergunta, se você colocou a letra D de Deus, que é a seguinte: desejou Batseba, cometeu adultério e tentou manipular Urias, meus parabéns, você acertou. E foi isso, meus jovens, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais o conteúdo da aula e também tenham acertado cada uma dessas 5 perguntas. É isso, fiquem na paz e voltamos para a finalização com os nossos professores. Tchau! Esse é o final da nossa aula, jovens. Vamos então fazer a oração. Senhor meu Deus, nós te agradecemos por essa aula. Nós pedimos para que o Senhor nos ajude a reter todo o conteúdo que aqui foi explicado. Senhor, ajuda-nos a aprender com os acertos e com os erros dos teus servos. Nós pedimos para que o Senhor nos acompanhe o restante desse dia. Pedimos para que o Senhor esteja conosco, Senhor, ao acordar, ao deitar. E agradecemos pela tua graça, Senhor. Que possamos viver uma vida digna, Senhor, de servos de Deus enquanto estivermos aqui na terra e ansiando pela tua volta. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau, jovens! Tchau, jovens! Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? Na nossa lição 12, que se chama... Mas homem tem que ser um homem macho, né? com 3 F. O homem bruto mesmo é homem com 3 F. 3F? Feio, forte, formal. Meu Deus. Não é da época de vocês, mas sugiro, tá? Feio, forte, formal. Feio, forte. Você usou esse padrão pra poder escolher o Wesley? Eu, pra mim, só tá faltando na academia. Ele ainda não é forte. Ainda não é forte. Tem que... Pode seguir? Você vai apresentar os principais temas da lição. Na verdade, não. Você quer usar meu plano de aula? Tá bom, agora tem assim. Agora faz sentido, né? Peraí. Tá tudo certo mesmo? As crianças cresceram? Parece que elas estão maior. É a classe dos jovens, é nossa classe. Tá, os jovens. Tá. Não, Tá tão sem graça. E seguindo aqui com o primeiro tópico da lição, né? Não pode falar. Porque às vezes é natural a gente pensar assim, nossa, não, a gente não pensa nossa aqui nessa igreja. Ia sair nesta manhã de novo. Nossa, ia sair. Meu Nossa, Deus, que difícil. Ó, continua a cantada. Parece que eu tô parecendo.
Parece que eu tô parecendo. Amém. Paz. Meu Deus. Poderoso aí, irmão. Meu Deus. Se eu possa nos dar uma boa dicção, que o Senhor repreenda todos os nés da nossa boca, Senhor. Todos então, que o Senhor possa nos dar o melhor pro Senhor nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Oração do pirata. É judeu. Era pra ter de olho aberto. Então ele se o quê? Ele se nada. As crianças cresceram? Não! São nossos amigos. Oi, amigos. Aquela que travada. pode falar? A gente não pode ser O né? hoje, tem uma missão. Ah, tá. Né? Né? Tá vendo que tá meio diferente aqui? Nossa, é verdade. Olha ali! Você Vai você não pode olhar muito pra lá, você tem que olhar mais pra lá. Você demorou tempo demais. Tá A louco. moça do terraço. A moça do terraço. King David. King David. David. Já começou. Esse é o King meu. David. Isso aqui eu tô preparando o caminho pra aquele que virar após mim. E vamos. Mude o que? Mude. E muita data. Tá falando sobre Davi, você fica não que mude, sei o que, eu falei. Você não tá prestando atenção, não. Você tá na carne. Você tá na carne. Eu ia falar então. Não pode. Eu até travei. Pai, eu te peço que o Senhor use cada professor que está aqui nessa... Não. Nessa manhã, não. E eu me lembro de uma obra de arte que o próprio Diácono Wesley me apresentou, cujo nome é... Eu me lembro. O que o Senhor Que se ouviu na cruz, né? Eu vou lançar o francês. faz nada. Eu vou lançar. Meu Deus. Que é Ce que voir, notre, ce que nous sur la cruz. Só tchau, então. Ah, não, tchau, jovens. Tchau, então. É. Tchau, Até mais, jovens. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?